voltando então com o nosso programa Retrato da História, aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E hoje nós estamos falando de uma cidade, ainda não tive o prazer de conhecer, mas que é uma cidade belíssima, que é Salvador de Todos os Santos, que foi a primeira cidade que foi a capital do nosso país, tá? Ela foi capital de 1549 até 1763. E nós tivemos muitas características interessantes dentro desse período, por quê? Com a vinda de alguns governadores gerais do nosso país, né, naquela época, justamente para quê? Para tomar conta, porque isso aqui é como se fosse, né, um local que estava aí, não vou dizer abandonado, mas que muitas outras civilizações vinham aqui aportar, os holandeses, os franceses, né, para, de repente, ficar o Brasil como colônia. E nós tivemos a felicidade do segundo governador-geral de trazer uma personalidade que, para São Paulo e o próprio Rio de Janeiro, é uma personalidade muito importante. Junto com a esquadra dele, de Duarte da Costa, veio o grande padre José de Anchieta, que depois fundou a cidade de São Paulo e, inclusive, ajudou, junto com o padre Manuel da Nóbrega, a fundar a cidade do Rio de Janeiro. E com Tomé de Souza, lá atrás, que nós já falamos, veio, né, o padre Manuel da Nóbrega. Então, naquela época, realmente, Portugal começou a intensificar, porque aqui virou uma colônia. Aqui virou realmente um local onde as pessoas vinham, pegavam a sua riqueza, levavam embora, não tinha compromisso com nada, até, realmente, a vinda de Dom João VI. Por quê? Dom João VI trouxe toda aquela estrutura imperial que existia lá em Portugal, e aí sim o Brasil começou a mudar um pouco a sua figura, porque saiu daquela condição de colônia e passou a ter um impulso, uma condição melhor, através daquilo que a corte de Portugal trouxe com Dom João. Escolas, ensinos, ou seja, uma estrutura mais avançada, que depois, naquele século XIX, realmente deu um impulso através do descobrimento do Brasil, da proclamação da República em 1889. Então, lá atrás, na participação realmente da primeira capital do país, Salvador, isso intensificou e foi desenvolvendo outros confins desse país que é um continente, gente, tá? E que nós vamos falar com mais propriedade de outras cidades que foram capitais e que foi desdobrando para o que nós temos hoje. Se vocês se recordam da história, o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que praticamente Portugal só tinha o litoral ali do nosso país. E aí, através de brasileiros, dos bandeirantes e até de invasões, aquela linha geográfica ela foi sendo empurrada, e o Brasil hoje realmente é um dos maiores países, é o quarto maior, né, território geográfico do mundo, mas que no primeiro momento não era assim, tá? Então tudo isso é para você ver, né, nós estamos falando tudo isso para você, que tudo isso, gente, faz parte da evolução da nova era. A história resgata todas as pessoas que estiveram aqui, em todos os segmentos do desenvolvimento humano, ou da política, ou da educação, ou da comunicação, ou da ciência, ou da religião, ou da economia, ou da arte, e que estiveram aqui para dar sustentação à nova era. Nós iremos falar de muitas personalidades, e tenho certeza absoluta que você vai se identificar com uma dessas personalidades. Por quê? Nós iremos falar das personalidades que foram os maiores impulsionadores da evolução do nosso planeta. E nós iremos realmente pegar lá atrás em civilizações, né? Falar para vocês o que significa o Código de Hammurabi. Tem gente que não sabe, mas tudo isso é o quê? É um processo de evolução que começou há 10 mil anos atrás. Então hoje nós estamos na história, no século XXI, daqui 100 anos as pessoas vão falar, nossa, mas aquele pessoal lá naquele século era tão atrasado, tinha que sentar na frente de uma cama, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? A mente humana nem imagina aonde vai parar a evolução, né,
da humanidade através de tudo que vai realmente se precipitar e nos próximos séculos, nas próximas décadas. Então, tudo aquilo que a gente vai contar de vocês, de retrato da história, de personalidade, de situações e de momentos da história, tudo tem o controle e a benécia da alta espiritualidade, que em determinados momentos da história, ou através de um político, ou através de um professor, ou através de um comunicador, ou através de um artista através da arte, ou através de um cientista, ou através de um religioso, ou através de uma pessoa dentro do segmento da economia, transformou o planeta, a civilização, para aquilo que nós temos hoje. Só que nós temos ainda um longo caminho pela frente. O planeta Terra, dentro da configuração galáctica e planetária, ainda tem muita coisa para evoluir. Muitos bloqueios ainda para se intensificar. Tá? Então, nós deixamos você aqui, hoje, com o nosso programa, falando sobre a cidade de Salvador, que foi a primeira cidade brasileira dentro da composição, né, da cidade dentro do país que deu impulsionamento, porque olha só, ela já foi a maior cidade da América. É lógico, as coisas mudaram, a evolução, ela realmente cada vez ela se acentuou. Mas naquele momento, o significado de Salvador para o Brasil e para todo o continente americano foi muito importante. Então nós estamos hoje aqui falando sobre Salvador, a primeira capital do Brasil. Não saia daí não, é só um minutinho e nós já voltamos.